Historicamente, o Fluminense ressuscita cachorro morto. O Fluminense vai pegar um cachorro morto, vai chutar o cachorro morto e recebe mordida de cachorro morto. Esse é o Fluminense. Uma cena de muito tempo. O Fluminense vai jogar contra time que já está há muitos jogos ou sem ganhar ou apenas perdendo, chega e toma às vezes um sufoco absurdo. Você pode pegar aí diversos casos mesmo, de momentos em que o Fluminense está melhor no campeonato, às vezes até mesmo na primeira colocação o Fluminense foi vencedor da Taça Libertadores, o Fluminense, cara, eu nem vou repetir a mesma coisa, mas o Fluminense sempre ressuscita cachorro morto. Você, tricolor, já deve ter percebido isso. Agora, dia 18 de maio, isso 18 de maio mesmo, o Fluminense vai enfrentar Juventude. Dos últimos 10 jogos contra o Juventude só venceu apenas 3. Os 3 jogando em casa e o Fluminense vai enfrentar justamente o Juventude na casa deles. A última vitória do Juventude faz mais de um mês. Foi dia 14 de abril contra o Ceará em casa. E o Fluminense vai enfrentar eles na casa deles. Ano passado, o Fluminense enfrentou o Juventude aqui no Rio de Janeiro, depois daquelas intensas chuvas lá no Rio Grande do Sul, e o Fluminense apenas empatou. O Fluminense foi lá no Alfredo Jaconi, começou ganhando de 2-0 e tomou uma virada. Sim, o Fluminense ganhando de 2-0 e tomou uma virada. Tomou 3 gols em um único jogo, em um único tempo, jogando lá. Aí eles vieram para cá, abriram o placar, o Fluminense precisava virar, o Fluminense fez um empate, tomou o segundo, tentou empatar e já era tarde demais. O Fluminense tomou 5 gols do Juventude naquela Copa do Brasil. O Fluminense teve mais um jogo que o Fluminense também não ganhou deles lá. Ou seja, o Fluminense, que não tem um retrospecto muito bom nos últimos 4 jogos contra o Juventude, vai enfrentar eles, que já não ganham há alguns jogos. Só um minuto, deixa eu dizer exatamente quantos jogos que o Juventude não ganha. Perdeu de 5-0 para o Fortaleza, lá no Ceará. Perdeu em casa para o Atlético Mineiro. Isso me dá talvez um pouco de... não é refúgio, mas um pouco de alívio, porque recentemente eles perderam em casa para o Atlético Mineiro. E aí eles perderam fora de casa para o Internacional. Empataram em casa de 2-2 com o Mirassol. Perdeu de 6-0 para o Flamengo no Maracanã. E aí a última vitória foi 2-1 contra o Ceará. Isso foi dia 14 de abril. Então já faz muito tempo que o Juventude não sabe o que a ganhar. Isso me deixa muito preocupado e acredito que vocês também ficam muito preocupados, já que, novamente dizendo, o Fluminense ressuscita cachorro morto. O Juventude, eles estão atualmente na 18ª colocação. Eles têm em 8 jogos apenas 7 pontos. Eles têm 20 gols tomados e apenas 7 feitos. Assim como o Sport, que tomou 14 e fez apenas 4, 25% dos gols que o Sport fez foi contra o Fluminense, porque o Sport fez um. Fez 4 ao todo, um deles foi contra o Fluminense, ou seja, ao todo, 25% dos gols que o Sport fez foi contra o Fluminense. E aí, o Juventude tem 7 gols feitos. Provavelmente vai vir um oitavo contra o Fluminense, talvez um oitavo e um nono. Assim como, por exemplo, o Atlético Mineiro tinha feito 7 gols. Tinha tomado 8 e feito 7. Ele fez 3. Ou seja, 30% dos gols que o Atlético Mineiro fez foi contra o Fluminense. Então o Fluminense está com um problema defensivo muito grande, tomando gol de Sport, tomando 3 gols do Atlético Mineiro, e a parte ofensiva o Fluminense deixa muito a desejar. O Fluminense tem 10 gols feitos, 10 gols tomados, o saldo é 0. Se a gente olha para cima da tabela, a gente tem Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo, Bragantino em terceiro, Cruzeiro em quarto. Saldo do Palmeiras mais 6, saldo do Flamengo mais 13, saldo do Bragantino mais 4, saldo do Cruzeiro mais 6. E a gente olha para baixo, a gente tem Ceará com mais 2, Botafogo com mais 5, Fortaleza com mais 5, Mirassol com mais 2, ou seja, o Fluminense é o time ali da parte de cima da tabela que menos tem saldo. E aí o Palmeiras, ele fez 9, tomou 3.
Fluminense tomou 10. Flamengo tomou 4, fez 17. Fluminense tomou 10. Bragantino tomou 6. Fluminense tomou 10. Cruzeiro tomou 7. Fluminense tomou 10. Ou seja, a esperança que era Renato Gaúcho quando ele veio está se tornando algo um pouco preocupante, porque apesar da derrota para o Fortaleza, quando o Mano Menezes ainda estava como técnico do Fluminense, começa a dar um ar de tipo assim, cara, com o Mano Menezes a gente não tomava tanto gol assim não. O que está acontecendo agora que a gente está tomando gol pra caramba? Ou seja, a gente olha para trás e pensa, pô, a gente não fazia muito gol com o Mano Menezes, mas pelo menos a gente não tomava gol. Agora com o Renato Gaúcho, a gente toma gol e a gente não faz tantos gols assim, por quê? Ah, Wallace, você está esquecendo que a gente fez 5-0 no São José. A gente fez 5-0 no San José e a gente fez com o Mano Menezes 8-0 no Águia de Marabá. Então, se a gente for pegar dois jogos que são completamente fora da curva, ainda assim, com o Mano Menezes, a gente tinha uma quantidade de gols maior do que no jogo com o Renato Gaúcho. Ah, Wallace, mas no Mano Menezes a gente jogou com o time titular. Independente. Jogo é jogo. O próprio Renato Gaúcho disse que ele treina elenco, ele treina grupo e não time titular apenas. E aí ele deixa o time reserva às vezes ir viajar, enfrentar a União Espanhola, enfrentar San José, para que o time titular treine. E aí o time titular não tem plano de jogo, não tem tática. E aí você coloca um jogador de titularidade que, de acordo com o Renato Gaúcho, que era atacante, que poderia fazer treinamento de chute, acaba errando pênalti, erra o rebote, erra chute embaixo do gol, entre outros lances, fora apenas esse lance do União Espanhola. Então, existem várias coisas que precisam ser alteradas no Fluminense. E não, o torcedor não está reclamando de barriga cheia. Se a gente for comparar momentos recentes, inclusive com você, Renato Gaúcho, o Fluminense jogou melhor. O Fluminense chutou mais a gol. Pegando dois recortes aí em jogos que o Fluminense poderia ter feito uma goleada, a Aparecidense e o próprio União Espanhola. O Fluminense brincou de perder gol. O Fluminense pode se dar ao luxo de perder gol contra o União Espanhola e contra o Aparecidense? Sim e não. O União Espanhola tem um jogo contra o Once Caldas, então contra o Once Caldas o Fluminense não pode desperdiçar a bola, porque se tomar um e não fizer, já era. A gente em segundo lugar. Agora contra a União Espanhola, a gente fez 2-0 e pode se permitir desperdiçar gols. Agora contra o Aparecidense, esse jogo é meio estranho. Porque no jogo de vinda, eles fizeram o Fábio trabalhar. Se por acaso o Aparecidense fizer o Fábio trabalhar de novo e a zaga acabar dando muitos moles e o Fábio, que não é de ferro, acabar tomando gol, 1-1 vai para os pênaltis. E aí o que acontece? Pênalti por pênalti é loteria. Então é melhor que os nossos atacantes não desperdicem gols e a nossa zaga acabe não dando muita oportunidade para o azar. Meu nome é Wallace, eu espero que você me siga. Me siga aí, por favor, para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Curta, deixe o seu comentário. Você está satisfeito com o Renato Gaúcho? Ou você trocaria para Mano Menezes? Se não trocaria para Mano Menezes, quem você traria de volta? Diniz? Diniz está no Vasco. Se Diniz não pode vir porque já tem contrato no Vasco, quem você traria para cá? Você traria algum técnico estrangeiro ou você acha que tem que dar tempo para o Renato Gaúcho? Deixe seu comentário, deixe seu like mais uma vez pedindo, deixe aí o seu follow, isso vai me ajudar bastante, assim como eu espero ter ajudado você de alguma forma com esse vídeo. Meu nome é Wallace e até a próxima.